Vamos então continuar agora com a última palestra de hoje aqui no Auditório B, tá? Com o Douglas. Ele vai dar uma palestra sobre como o Python salvou a vida de sysadmin dele. Então, pessoal, é isso aí, como ele falou, meu nome é Douglas. Eu vou apresentar um pouco aí de como o Python ajudou a melhorar um pouquinho aí minha vida de sysadmin, né? E para começar, eu gostaria de saber aqui, quem aqui veio de sysadmin ou é sysadmin até hoje? Tem alguém? Uma pessoa, olha só. Ficou até com vergonha ali, abaixou a mão, tadinho. E cara de sofredor, como sempre, né, cara? Essa galera que fica no background, assim, geralmente é assim mesmo. Então, ao fim de uma vida de angústia, sofrimento e esquecimento, né, gente? Porque só quem é sysadmin ali sabe, então tá eu e o carinha ali atrás aqui, transparecendo para todo mundo que, cara, não é fácil. A gente tem que lidar com bastante coisa, principalmente em shell script. Então, alguém aqui já foi obrigado a fazer um shell script alguma vez? E vocês lembraram que fizeram, tipo, 10 minutos depois de terem feito? Que é uma coisa bem complicada. Então, meio que elenquei aí esses 3 itens, né, de sofrimento, que shell até que facilita as tarefas simples, mas quando você começa a chegar em determinados graus de complexidade, a coisa vai ficando difícil, né? Esquecimento, que como eu falei, você faz alguma coisa em shell e aí passa 2, 3 dias, bicho, você vai olhar aquele script de novo, você não lembra de uma vírgula ali, o que está fazendo, e se você fez alguma coisa por ser rápido, você esqueceu de documentar, então provavelmente passou direto. E angústia o dia que alguém chega para você e fala, pô, aquele teu shell, pode botar para ele fazer tal coisa também? Que, cara, você começa a chorar em posição fetal, assim, de ter que ir lá e mexer de novo no programinha. Então, vou falar um pouco aqui agora do meu time na Globo.com, de como mais ou menos a Globo.com se divide. E aí, o meu time fica alocado dentro da parte de infra. E eu vou explicar para vocês por que a gente tem essa divisão de uma parte de infra e uma parte de desenvolvimento, beleza? O nome do meu time é Evolução Infra. Nós somos compostos aí por 6 pessoas e o background dessas 6 pessoas é bem distinto, beleza? Nós temos 3 desenvolvedores no time, pessoas que vieram de desenvolvimento, e 3 pessoas com um perfil mais de infra mesmo, precisa de mim. E aí, o que o nosso time se propõe lá dentro é de justamente não ter mais essa distinção, que é uma coisa que acontece muito, cara. É normal, assim, você vê nas empresas que, pô, tem aquele cara de infra, que geralmente é o cara conturbado, que tá sempre chorando ali no cantinho, e a galera de desenvolvimento, que geralmente está mais normal ali, assim, várias oportunidades de emprego e tudo mais. Então, o meu time tenta mesclar bastante essas coisas, e o principal que a gente tenta fazer é diversificar o conhecimento entre o time, principalmente. Ou seja, nós que éramos de infra, passamos a sentar próximo a alguém de desenvolvimento, então a gente vai pegando bastante coisa de desenvolvimento no dia a dia, vai ajudando a estruturar os projetos, e o pessoal do desenvolvimento vai aprendendo bastante coisa de infraestrutura, que a gente sabe que desenvolvimento tem toda uma complexidade que a pessoa tem que aprender, mas, cara, tem um background de infra que é muito importante ter, e que com certeza ajuda na hora de codar. Que você vai conseguir fazer um software muito mais otimizado para, por exemplo, falar com o sistema operacional, fazer chamadas no sistema operacional, e é um grau de complexidade ali que vai se aproximando cada vez mais do absurdo. Então, você tá perto de alguém de infra facilita bastante as coisas. E aí, como eu estava falando da divisão da Globo.com, nós temos aí basicamente 2 grupos lá dentro, tá? Nós temos um grupo que é de desenvolvimento do produto, que é, por exemplo, o Christian aqui deu uma palestra agora há pouco falando sobre um dos produtos que ele ajuda a cuidar, que é o Tambor. Ele é do time de interatividade, que está alocado dentro da parte de desenvolvimento de produto. Lá dentro está o time que cuida de G1, de GE, de G-Show, que desenvolve o Cartola. E tem a parte de infraestrutura, que tem uma galera que cuida de rede, que tem uma galera que cuida de Object Storage, tem uma galera que cuida de um router L7, e tem a gente que tem o propósito de olhar para essa infraestrutura e ajudar a evoluir ela cada vez mais. E por que evoluir ela? Aí agora eu vou dar uma notícia bombástica aqui. Nós temos um data center. Cara, ter um data center é uma parada de outro mundo, assim. É uma experiência que não é tão comum, então a gente não encontra muito por aí. Mas, cara, quando encontra, todo mundo sempre tem números muito absurdos para demonstrar, né? Cara, você tem que tomar conta de tudo. Você tem que tomar conta da temperatura do ar-condicionado, você tem que tomar conta do duto de ventilação, você tem que tomar conta de algumas coisas que você nunca pensou antes que você ia ter que olhar. E um ponto muito importante nessa de ter um data center é que a gente tem uma demanda de desenvolvimento num nível de back-end que, cara, realmente é back-end
mesmo. Assim, você vai mexer em coisas que são absurdas mesmo. E eu trouxe algumas curiosidades aí sobre o nosso data center, só mesmo para começar, alguns números. Vamos lá. Primeiro, que a gente tem de banda disponível para usar no data center 3 teras. Se a gente entra dentro de um servidor e faz wget, a gente é limitado pela placa de rede do servidor. É maneiro poder falar isso e daria para baixar uns filmes maneiros lá, mas não pode, eles proibiram. Esses aqui são todos gráficos mesmo reais, o pessoal autorizou a gente a divulgar, né? Nós temos 2.000 servidores físicos, cara, alocado dentro do espaço, então a gente tem 2.000 filhos para cuidar todo dia, que cada dia um cai, o outro quebra a perna, queima um disco, cara, dá bastante raiva, assim, diariamente. E, né, nisso tudo, obviamente, estão rodando máquinas virtuais. A gente tem um orquestrador de máquina virtual lá dentro desse data center, que a gente tem hoje ativo, no relatório que eu tirei lá ontem, 8.000 VMs. Então, são 8.000 VMs atendendo todo aquele time de desenvolvimento que está criando N produtos diariamente, e a gente tem que tentar fazer isso com a melhor performance possível, né? Mais alguns números aqui, que a gente gosta bastante. Uma coisa que eu esqueci de falar. Esse gráfico que está em vermelho aqui, são números que a gente atingiu durante a Copa do Mundo, cara. Então, assim, durante a Copa do Mundo, o nosso pico de output de rede, por exemplo, bateu 2.1 tera de output de rede de gente consumindo o stream ao vivo ali do que era os jogos, né? Então, tipo assim, você pensa no nível da aplicação, já é algo absurdo. Agora você imagina na rede, cara. O que não está acontecendo ali na máquina para ela ficar lendo memória RAM o tempo inteiro, entregando coisa para o cliente? É uma coisa desesperadora e ao mesmo tempo muito legal, assim. Poder falar desses números é muito bacana. Aí mais algumas coisas, a gente tem 600 deploys diários, isso é uma média, então tem dia que vai mais, tem dia que vai menos, mas a nossa média geral, tirando o relatório do ano passado, foram 600 deploys. Nós temos 2.000 databases e nós temos um centralizador de log, eu botei aqui porque daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Nós temos 9 terabytes de logs diários. Bicho, lidar com 9 teras de logs diários é um negócio complicado. E aí tem algumas leis ainda no Brasil que obrigam a gente a reter logs por, sei lá, dependendo do log 6 meses, dependendo do log 8 anos. Então, a gente tem que trabalhar com os números um pouquinho grandes aí, né? Trouxe umas fotos aqui também do data center. Eu gostei muito dessa parada de ter um data center, cara. Eu quero ficar mostrando para todo mundo o tempo inteiro. A gente tem um data center, velho. Isso aqui é a nossa sala de operação lá dentro. Então, cara, ali tem todos os monitoramentos de tudo que está acontecendo lá, cara. A gente tem ali temperatura, a gente tem quantos requests está recebendo, se está descartando, se está recebendo 500. E isso fica disponível numa tela gigantesca e essa galera fica alocada num espaço assim que é quase uma sala da NASA mesmo, para conseguir acompanhar isso tudo. É bem bacana, cara. E aqui é o coração de tudo, né? Essa foto é real, tá, cara? Eu também fico impressionado, assim, é real. Aquele cara, ele é o coordenador da parte de suporte. A gente tem, né, bastante corredores desses, são 8 ou 9 corredores desses, espaço para crescer mais ainda, mas é assim que realmente é a vida lá no data center da Globo.com durante o dia. É um back-end de verdade aqui. Show? Onde é que entra Python nisso tudo? Vocês devem estar perguntando. Então, Sanity. E aí, só para dar uma explicação para vocês, meu time foi um dos times responsáveis lá na Globo.com por implantar o Cloud Stack. Alguém aqui já ouviu falar de Cloud Stack? O que é o Cloud Stack? Não? Ninguém? Cloud Stack é um orquestrador de VMs. Então, o que o Cloud Stack faz? A gente mapeia todos aqueles hosts físicos que tem dentro da cloud, mapeia um rack inteiro e cadastra ele no Cloud Stack, que tem um API Gateway lá. E esse cara é responsável quando você fala, eu preciso de uma máquina virtual, ir lá e alocar um pedacinho daquela máquina física para ser aquela sua máquina virtual e disponibilizar para os clientes. Esse é o Cloud Stack. E o meu time foi um dos times responsáveis por implantar esse cara dentro da Globo para orquestrar aqueles 8.000 hosts físicos que vocês viram lá. Show? E aí, lá na época da implantação, alguém teve uma ideia genial e falou assim, putz, eu juro que não fui eu, tá, gente? Putz, vamos fazer um esquema para testar então, se está tudo funcionando nessa orquestração, e vamos desenvolver alguns testes em Shell Script. Velho, vocês têm noção? A parada faz uma chamada num API Gateway, lá que ele vai pegar, aprovisionar um AVM. Cara, essa parada der erro no meio do caminho, né? Então, o propósito inicial era esse, quando desse problema em alguma das máquinas que ele provisionasse, ele alertasse para alguém. Eu botei um bonequinho aqui assim, eu achei legal, botei um chapeuzinho nele aqui para caipira e tudo mais.
Isso é o que deveria funcionar, tá bom? E aí, o que acaba acontecendo? Quando começa a ter muitos hosts, cara, muitos hosts, 8.000 máquinas, né? 8.000 VMs que ele está provisionando, a coisa começa a complicar um pouco e você começa a receber muito falso positivo. Ah, por que você recebe muito falso positivo? Coloquei um exemplo aqui do que o Shell Script fazia. Claro que eu não botei um Shell Script aqui porque ninguém deveria ver aquilo, é feio, né? Mas isso aqui é basicamente o que ele fazia. Cria um projeto, cria uma rede, cria uma VM, cria um load balancer, cria um autoscale e depois volta deletando tudo isso que ele criou. Então ele deleta o autoscale, deleta o autoscale, deleta o load balancer, deleta a VM e imagina que o script falha. O script quebrou. Velho, que tristeza danada, porque o script quebrou, ficou um monte de lixo no sistema e o Shell Script, por mais que ele seja muito bom, ele não te dá uma maleabilidade muito grande do que você pode e do que você não pode fazer. Então sobra um monte de lixo no ambiente de produção. Aí imagina que vai chegar um momento, o desenvolvedor vai lá, poxa, eu preciso de uma VM para subir minha aplicação. Clica em subir VM, não tem recurso disponível. Caraca. Alarma, vai falar diretor, vai brigar, e aí a gente fica mais triste ainda, né? Já precisa de mim por triste por ficar fazendo Shell Script, fica mais triste ainda. E aí acontece uma coisa muito importante nesse momento, que são lágrimas, velho, não tem o que a gente possa fazer, a não ser, né? Aí vem uma mensagem importante aqui, que é Shell Script só se resolve com mais Shell Script. Né? E aí lá vai o cara triste, criar um segundo Shell Script que vai ficar consultando a API do CloudStack, indo lá em todas as máquinas físicas e deletando o que ele achou de lixo. Né? E o que acontece? O Shell Script também quebra. Imagina que ele está rodando num lugar lá e continua sobrando lixo e ele vai gerando lixo. E, cara, isso é péssimo e surgiu uma esperança. Né? A gente senta do lado de desenvolvedores, então a gente separou realmente ali um período para, cara, vamos acertar isso tudo que está acontecendo, né? Que a gente consegue extrair muita coisa legal disso. E é principalmente essa visão que eu vim aqui passar para vocês. De que, cara, tem uma pessoinha, aquele carinha ali, bem triste, que levantou a mão e depois ficou com vergonha, que tem uma capacidade muito grande, principalmente de aprender e de querer evoluir, de querer realmente fazer coisas novas. Então a gente começou a reescrever esse cara todo em Python. Né? Todo o processo de teste, que é uma coisa que faz total sentido, cara, e estava lá sendo testado em Shell. E a gente consegue extrair várias coisas disso. A gente consegue ter métricas dos testes, retries, alertas, ter um self-healing, de quando ele encontrar determinado problema, ele apresentar uma solução. Então aqui, por exemplo, uma coisa que a gente passou a conseguir fazer, né, que é, cria um projeto, cria uma rede, cria uma VM, cria um LB, cria um autoscale, pum, falta de recurso, por exemplo. Deu essa mensagem. E aí deu uma falta de recurso, antes o Shell Script poderia quebrar lá e não prosseguir nem nada. Agora a gente, por exemplo, consegue gerar um alerta já para a equipe específica que consegue aumentar o recurso daquele cara para provisionar mais VM, ou então para o cara que vai lá inserir mais memória naquela máquina, ou o cara que vai pegar e migrar o projeto do cara para um lugar que tem recurso. Entendeu? Isso assim, só essa, velho, já é um ganho que a gente tem na usabilidade do sistema inteiro, que é absurdo, entendeu? Que era uma coisa que estava sendo completamente desperdiçada antes. E fora outras coisas que a gente consegue ganhar com isso, né? Pensa só que no dia a dia aí, cada vez vai aparecendo alguma coisa nova. E agora eu vou falar de logs. Como eu falei, além desse projeto, o nosso time também foi responsável por implementar lá dentro da Globo.com uma solução centralizadora de logs. E é muito importante para a gente centralizar os logs. Por quê? Cara, a gente usa milhões de aplicações internas. Às vezes uma aplicação chama outra aplicação, que chama aplicação de autenticação, que chama aplicação que provê imagem, que chama aplicação... Então, o cara tem um lugar que ele vai pesquisar sobre a aplicação dele e ele vai ver a vida inteira de um request de um usuário. Isso é muito importante. Consegue ver todos os lugares que o cara passou e a gente consegue ter um trabalho muito legal com isso. E aí alguns números que a gente tem sobre isso, na fase de sofrimento ali, claro, né, tá escrito bem ali em cima, que nós temos... Estudo VM não, esses dois aqui são VMs. Nós temos 30 VMs de Logstash, que é um ponto inicial que basicamente ele abre uma portinha para ficar recebendo mensagem. Então todas as aplicações da Globo.com ficam enviando requests para essa porta. Nós temos 90 nós de Greylog. Greylog, alguém que já ouviu falar de Greylog? Usa Greylog? Ah, maneiro. Usava? Mudou para o Kibana.
Ah, tá, é verdade, é verdade. Mas então, a gente tem essa estrutura que são 90 nós de Greylog que ficam recebendo todas essas informações e salvando no Elasticsearch. Beleza? Elasticsearch, 22 máquinas físicas. Beleza? Cara, imagina você administrar esse trem todo, velho. É uma parada muito absurda. Você precisa fazer um deploy de alguma coisa, você vai sofrer, cara, porque você tem que mexer com todas essas máquinas. Então, tinha o shell script, claro. Não, aqui rapidinho, a gente desenvolve isso rápido. Cria um shell script que vai lá, como é uma VM lá do primeiro passo do Logstash, gera um template, atualiza a versão, salva esse template, aí pega esse template, substitui no load balancer, começa a matar todas as outras VMs e deixa o autoscale subir mais VMs sozinha. Aí agora você imagina que o script falhou no meio do caminho. Parabéns, você fez deploy em metade das máquinas e na outra metade das máquinas não. E, cara, até você descobrir isso, puta caralho, a porcaria do shell script quebrou, velho. Vou levar um tempo do cacete para conseguir descobrir quais máquinas foram atualizadas e quais máquinas não foram atualizadas. E aí, real, isso acontecia para todos aqueles passos lá que são clusters, né? Então, tudo que trabalha em cluster, que tem muitos nós, a gente tinha um sofrimento bem grande. E aí, o que acontece? Eu fiquei muito feliz de ter feito isso. Eu me senti design, velho, sério. Eu vou botar de novo para vocês verem aqui, porque, cara, olha só. A lágrima cai, velho. Lágrimas, né? Eu só queria fazer um deploy. Muito triste. E aí veio a esperança, obviamente, que a gente tem aquela estrutura lá e descobrimos o maravilhoso mundo de Ansible mais Python. Né? Todo mundo aqui usa Ansible. Alguém usa Ansible para fazer deploy? Ninguém nunca ouviu falar de Ansible? Alguém já ouviu falar de Ansible? Não? Boa. Então, Ansible, basicamente, você consegue ligar com algumas coisas do Python ali, você consegue gerar um script Python e você consegue descobrir o que você quiser. Então você descobre o que você quiser e você aplica em todos aqueles lugares simultaneamente. Beleza? Então basicamente é assim que o cara passou a funcionar. A gente aponta para um Ansible, que é uma receita que a gente criou um scriptzinho em Python que fala com as APIs de cada um daqueles clusters, retorna a lista de nós que tem ativos, pronto, cara. A gente aplica aquela alteração, não importa. Tem autoscale, vai ter 120 máquinas lá ou vai ter uma máquina lá, não vai importar. Ele vai conseguir detectar quais máquinas existem, aplica a correção naquela máquina, a gente gera o template, substitui no autoscale, caso tenha a necessidade de subir ou descer, ele já vai fazer isso nas máquinas certas. E a gente aplicou isso para qualquer coisa na cloud que trabalha com cluster. E aí, aqui é mais um carinha que a gente fez, e esse foi só por diversão mesmo, que eu queria muito aprender a desenvolver mais, estava gostando disso, né? E a gente criou um cara de monitoramento que é o Severino. O Severino é o nosso bot, ele fica principalmente assim, verificando as nossas coisas de log, mas não só de log, ele não se limita a isso, ele faz mais coisas, vou mostrar para vocês aqui. Que o Severino ele tem uma integração com todos esses nossos clusters, beleza? O Severino é um bot do Telegram, velho. Tá aqui o Severino, normal, quem já subiu o bot no Telegram aí sabe. Você dá um start, ele sobe, a gente alterou aqui os botõezinhos que o Telegram serve. Então ficou lá, Greylog, Elasticsearch, Logstash, CloudStack. E aí eu consegui fazer mais uma animação, gente. Olha que felicidade. Olha lá, o botãozinho clica. O botãozinho clicou, ele vai lá, faz uma validação de segurança, não deve estar dando para ler para aí, mas confia em mim. Isso aqui está validando que você é um usuário autorizado a fazer aquilo. Quando você cria um bot no Telegram, ele é sempre aberto. Então você tem que, no back-end, se preocupar ali com uma faixa de segurança. Então a gente implementou uma segurança ali que ele checa se o teu número e o teu usuário no Telegram tem permissão de fazer aquele request. Tendo permissão de fazer request, o próprio Severino, olha, ele manda pra você que ele tá digitando, velho. Eu fiquei impressionado quando eu vi que dava pra fazer isso, cara. Você pode falar assim, pô, fala aí que você tá digitando enquanto você busca as informações. Eu fiquei impressionado, e real funciona. Então ele vai lá, cata todas as informações daqueles nós que você pediu e volta pra você. Ele volta pra você. E pega tudo que a gente quiser que o Greylog fornece de informação, que o Elasticsearch fornece de informação, whatever. Sim, é uma parada útil. Nem tanto, né? Porque ele não vai resolver minha vida. Mas por curiosidade, se você quiser durante o dia ficar checando quanto tá, putz, tá tendo jogo da Copa do Mundo, tudo que tá lá tá dando conta, mas eu tô curioso de saber quanto é que dá aqui agora, cara, você dá um clique e você descobre quanto tá o input, quanto tá o output de informação, você consegue checar tudo super de boa. E aí, isso funciona, inclusive, né, a gente implementou aqui para as principais ferramentas que a gente toma conta. Então, tem um ali, por exemplo, que eu não fiz nenhum slide sobre ele, mas sobre o CloudStack, que ele checa, cara, se algum host está down, se tiver algum host down, ele já notifica você, nisso ele já abriu o chamado, é bem interessante, assim, tudo que dá para fazer com ele. Healing,
a gente tem aquelas 22 máquinas físicas que eu comentei contigo, que são máquinas físicas, e máquina física tende a dar problema. Não importa, né? Você tem que estar preparado sempre para a situação de desastre. Então, essas máquinas físicas, por elas receberem todos os logs da Globo.com, por exemplo, cada uma delas tem 10 teras de disco. Para a gente conseguir fazer um volume tão grande de disco, a gente teve que fazer RAID 0. Aí daqui a pouco vocês vão descobrindo que nunca faço RAID 0, que vai cair aquele bonequinho de novo, fazendo uma lágrima aqui, assim, que é você perdeu o dado, você simplesmente perdeu o dado, cara. Você não tem o que fazer, a não ser chorar mesmo, para ver se o dado volta. Não sei se você tem backup dele em algum lugar. Com isso aconteceu muitos problemas, cara. Por exemplo, aqui, se caiu um nó, só desses 22, pensa só, você perdeu 10 teras. Perdeu 10 teras de informações. E aí, nessa, era realmente desespero, caraca, e aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente conseguiu implementar uma solução Python, que ele começa com um programinha em Python, claro, que ele já detecta sozinho, ele está sendo executado, lá, a cada 10 minutos ele faz um check em todo o cluster, ele identifica se uma das máquinas deu problema ou não. Se uma máquina deu problema, ele já consegue excluir ela e ele resolve o cluster naquele momento. Ele fecha os índices que estavam alocados naquela máquina e consegue manter o cluster todo funcionando, não impacta tudo que a gente está indexando na hora. Ele consegue fazer esse processo aí de isolamento da máquina, entendeu? Esqueci que eu tinha feito o script. Valeu. Então, ainda tem muito mais a ser desenvolvido, cara. A função principal do meu time é realmente ficar lá dentro da Globo.com, observando todos esses problemas que tem dentro da infraestrutura, também que tem para as equipes de desenvolvimento, e a gente fica tentando resolver esses pequenos problemas na ligação, entendeu? E tem bastante coisa também, cara. A gente tem, por exemplo, um time de rede lá que é focado em todas as coisas de rede. Eles desenvolvem comunicação direto de sistemas operacionais com equipamentos de rede. Então, eles falam com switches da Dell, eles falam com roteadores F5, eles constroem APIs e eles até usam mesmo Django para gerenciar isso tudo. Claro, tem o back-endzinho deles lá, mas Django é a interface dos usuários principal. E eles conseguem resolver bastante problema com isso. E esses desenvolvedores que decidem migrar para dentro da área de infraestrutura, né, eles têm trazido uma vantagem muito grande para a gente. Então, por exemplo, nós temos um caso na Globo.com específico, que um rapaz, até a Pantusa o nome dele, ele era de web media, lá na Globo, de desenvolvimento de produto, surgiu uma vaga em infraestrutura, ele foi para infraestrutura. Cara, em um ano e pouquinho lá dentro, eles começaram a construir um software de roteamento dentro do Linux, detectaram uma limitação no kernel do Linux e eles modificaram o kernel do Linux. Submeteram e agora a Globo.com faz parte da Linux Foundation por uma modificação nesse nível, entendeu? É aquele realmente back-end que a gente vai descendo nível, que quando a gente vai ver a gente está mexendo em algumas coisas ali muito pesadas. Então, com isso, temos vagas, principalmente dentro de infraestrutura, existe um preconceito na realidade muito grande entre o pessoal que eu quero muito desenvolver, eu sou muito de desenvolvimento, então para a gente de infraestrutura, principalmente para a gente conseguir contratar desenvolvedores para facilitar nesse mundo inteiro que a gente tem, que é bem baixo nível, é muito difícil, e é um mundo muito legal, assim, e esses aqui são meus contatos, se alguém quiser anotar alguma coisa aí, me fazer alguma pergunta depois, e é isso. Vou voltar aqui, desculpa, pronto, voltei aqui. Dúvidas, pessoal? Alguém quer fazer uma pergunta? Vocês criaram um script no Python e ele está monitorando automaticamente as merdas que acontecem lá. Isso. Nesse negócio de subir VM, abrir disco. E vocês têm muito problema com os DBAs com relação a isso? Então, a Globo.com tem um time todo de DBA dedicado a banco de dados, que eles também são responsáveis lá eles fazem chamadas nesse Cloud Stack, que é o cara que orquestra as VMs lá, ficam criando as VMs. Como a gente tem esses esquemas de testes que ficam rodando a cada 2, 3 horas, a gente sempre... Bem, há 2 anos e meio que eu estou lá, a gente sempre detectou qualquer problema antes deles. Entendeu? Então, a partir do momento que tudo estava muito bem definido, eles nunca precisaram chegar na gente e falar assim, a gente está com um problema. Já aconteceu, mas assim, beleza, não, a gente já está tratando na realidade esse problema aqui dentro de alguma forma.
entendeu? Mas foi graças à facilidade que essa rotina de monitoramento trouxe pra gente, entendeu? Assim, a resposta fácil seria, quando eu cheguei já estava assim, então não podia brigar, mas eu não posso falar essa resposta. Mas, tá gravando, eu não posso, corta, por favor. Mas, não, cara, a Globo.com ela tem algumas facilidades de ter um data center aqui dentro do Brasil, né? Porque a gente poderia ter só o cache aqui dentro do Brasil, mas a gente com o data center, a gente consegue negociar algumas coisas, como por exemplo, banda, né? Em algum momento, as empresas precisam ir no back-end para pegar a informação. Então, por exemplo, se eu tenho a Oi, a TIM, a Vivo, que estão aqui dentro do Brasil, elas têm que pagar uma tarifa para uma empresa para pegar o acesso lá no cabo submarino, é verdade, gente, é um cabo submarino mesmo, que lá nos Estados Unidos pegar aquela informação. Então, para evitar isso, as próprias operadoras falam, pô, cara, você não quer fazer nada aqui não, que aí a gente ajuda aí com o link, a gente dá umas moedinhas aí para você e tudo mais. E aí a gente, pô, cara, talvez valha a pena aí a gente ter um nosso próprio data center e a gente gerenciar isso tudo. E aí, cara, N benefícios, né? Que a gente, por exemplo, dentro da Globo.com, a gente também criou o nosso cache. E só por ter essa liberdade da gente poder pegar a máquina, a gente conseguiu customizar coisas, por exemplo, como mexer no kernel de uma máquina. A gente consegue pegar um sistema operacional e fazer alguma alteração nele para ele servir cache para o Brasil inteiro. E essa é a solução que atende o Brasil inteiro. É uma solução desenvolvida internamente pela Globo.com, que foi feita, cara, há bastante tempo atrás e que está persistindo aí até hoje. Então, espero ter respondido aí a tua pergunta. Mais alguém? Tem tempo ainda para mais uma dúvida? Não? Então, muito obrigado, viu, Douglas, pela presença. Show de bola a palestra aí. E